Olá, que tal? Me chamo Wagner Monteiro, sou aqui da área de língua espanhola do Sistema Positivo de Ensino e nós faremos hoje aqui uma live de revisão de língua espanhola referente ao livro de atividades, volume 2, capítulo 4, e nós vamos trabalhar das páginas 25 a 27. E nesta aula nós vamos rever os pronombres demonstrativos e atividades. Vamos lá? Então vocês podem ver que nós temos aqui, já na página 25, o título aqui da unidade é El hombre animal político. E aparecem em seguida os demonstrativos, né, esses pronombres demonstrativos em língua espanhola. E aqui nós temos um diálogo entre um rapaz e uma moça. Eles estão conversando e a moça acaba falando para o rapaz. Estos são os centros deportivos inaugurados por el alcalde. Então, uma pergunta. Estos são os centros deportivos inaugurados por el alcalde? E aqui a gente já pode ver que tem uma pequena diferença do que seria do português para o espanhol. Por quê? Porque aqui vocês podem ver que nós temos esse pronome demonstrativo aqui, ele está no plural e ele está com a letra O. Você não tem a letra E, você tem a letra O. Então não seria esses, nós temos aqui essos. Essos são os centros deportivos. Então essa é uma pequena diferença que a gente já tem aqui e que será importantíssima. O plural masculino ele é diferente de como nós o construímos no português. Que o português a gente constrói com a letra E, aqui a gente tem a letra O, né? Então, isso já no início, né, na página 25. Aqui seguindo, então, vocês podem ir para a próxima página. Nós temos uma tabela que ela é muito útil, porque na coluna da esquerda, nós temos uma parte que diz cercania, distância média e lejania. Ou seja, nós estamos falando aqui de proximidade. Então, o que seria perto, o que já não seria tão perto e o que está longe, né? Perto, não muito perto e longe. Bem, esse é o primeiro ponto aqui. Em sequência, vocês podem ver que nós temos outras colunas, uma coluna de singular, que contempla feminino e masculino, e ao lado direito, nós temos uma coluna de plural, que contempla feminino e masculino também. Então, singular, plural, feminino, masculino. Então, o que nós temos? Quando algo está perto, ou seja, cercania, nós temos esta, este, no singular feminino e masculino, e isso no plural vai ser estas, em feminino, como em português, aqui sem nenhuma diferença, mas a diferença que eu já tinha apontado no início, que é estos, né? Então, aqui a gente tem essa diferença da letra E para a letra O. No que seria estes em português, nós temos como estos em espanhol. Bem, seguindo aqui, vocês podem verificar que, com uma distância média, algo que não está perto de quem está falando e do interlocutor, algo que está numa distância média, nós temos essa aqui no feminino e esse no masculino, e no plural será essas e essos. Ou seja, essa letra O que eu havia destacado aqui já antes, aqui com estos, ela também se mantém quando nós fazemos o plural desse demonstrativo de distância média. Tá ok? Então essa distância média aqui segue a mesma regra da cercania. Bem, e quando nós estamos falando aqui de lejania, ou seja, aquilo que está longe, nós temos aquella, aqui com doble L, né? Aquel, feminino masculino, e o plural aquellas e aquellos. Ou seja, de novo, mais uma vez, nós temos aqui a letra O se mantendo. Tá? Então, estos, essos e aquellos é a parte que vocês têm que ter mais atenção, colocar mais atenção, que colocar uma atenção sobretudo no masculino plural. Bem, seguindo aqui nessa mesma página, aqui, nono ano, nós temos as formas neutras. Então, quando nós estamos falando de alguma coisa que é masculina ou feminina, nós temos este livro, estos libros, esta classe, estas chicas. Então, nós estamos falando de algo que tem um gênero feminino, um gênero masculino, seja em singular ou seja em plural. No entanto, nós temos também aqui formas neutras, que é esto, eso e aquello.
que nós usamos essas formas neutras? Por exemplo, quando nós não sabemos do que se trata, do que se trata alguma coisa que nós estamos vendo e nós não sabemos exatamente do que se trata. Então, por exemplo, nós podemos perguntar: que é isto? Ou que é isso? Se está perto, que é isto? E podemos responder: esto é bolígrafo. Que é isso que está longe? Isso é el coche de mi padre. Então, nós temos formas neutras quando nós não sabemos exatamente do que se trata. O que é esse objeto? Esse objeto muitas vezes não identificado, né? O que seria isto, isso e aquilo em português. O isto, isso e aquilo é esto, isso, aquello, né? Bem, e vamos ressaltar aqui que nós temos o uso que estas expressões se usam para ubicar a los seres, las cosas ou las ideas en el espacio, en el tiempo ou en el contexto. Ou seja, nós estamos aqui situando, ubicar, o verbo ubicar é para isso, nós estamos situando as coisas. As formas masculinas e femininas podem ser determinantes ou pronombres, e as formas neutras são sempre pronombres. Isso já vai ficar mais claro aqui conforme a gente for seguindo. E aqui tem um contraponto muito bom que é espanhol, esto, isso, aquello, o que eu comentei com vocês, isto, isso e aquilo, né? Bem, a gente tem ainda aqui essa parte ojo, ou seja, algo que vocês devem ter atenção, né? Colocar aqui um ojo. Então, nós temos aqui advérbio, demonstrativo e exemplo. Vamos dar uma olhada aqui também. Então, a gente usa o demonstrativo este quando nós estamos aqui com aqui e acá. Aqui, que se usa mais na Espanha, e acá, que se usa sobretudo na América Hispânica, né, na Hispanoamérica. E nós temos o exemplo, aqui se está muito cerca del mar. Aqui se está muito cerca del mar. Bem, depois, quando algo não está muito perto da gente, a gente usa o advérbio aí. E, algo que não está muito perto da gente, a gente usa esse, como estava na tabela anterior. Então, hace mucho calor aí? Né? Hace mucho calor aí? Aí é o que não está perto e nem longe, o que está numa distância relativa. E depois, ali e allá. Então, algo que está longe, ou ali e allá, né? Algo que está longe, a gente vai usar o demonstrativo aquele. Então, esse advérbio, ali e allá, ele combina com aquele. Permaneceu ali por muito tempo, ou permaneceu allá por muito tempo. E a gente pode usar naquele lugar. Permaneceu allá naquele lugar por muito tempo. Ok? Então, eles têm essa relação. E eu vou dar um tempinho para vocês darem uma olhada nessa tabela, então. Vamos lá para a página 26. Agora, abram um livro na página 26 e nós temos aqui a primeira parte de atividades, né? Então, nós temos aqui 2 exercícios que eu vou explicar um pouco para vocês e eu vou dar um tempo para que vocês façam e depois a gente faz a correção, ok? Vamos lá. Então, nós temos aqui o exercício número 1 na página 26 do livro de atividades. Então, señala os demonstrativos que cumprem as condições a seguir. O que nós temos aqui? Então, temos a letra A, B, C e D. E na primeira está, señalan algo ou alguém que está muito cerca del hablante. A letra B, mostram algo ou alguém que está cerca del oyente, ou seja, que não está próximo de quem fala, mas está um pouco mais longe de quem fala e está próximo de quem escuta. E a letra C señala algo ou alguém que está alejado del hablante e del oyente, ou seja, está longe de todos. E a letra D, que fazem referência a algo abstrato del contexto. Ou seja, o que a gente usa quando é algo abstrato? Aquilo que eu expliquei um pouco de o que a gente usa quando não é algo relativo, referente exatamente a algo masculino ou feminino, algo concreto, né? Então, vocês vão fazer o número 1. E em seguida, nós temos aqui, agora propõe 2 exemplos para cada um dos casos anteriores. Ou seja, vocês mostraram aqui qual que é o demonstrativo que a gente usa na letra A, B, C e D. Agora é o momento de propor exemplos, né? De propor exemplos nos 4 com aquilo que a gente tinha usado antes. Então agora dou um tempinho, pauso o vídeo e eu já volto para a gente fazer a correção. Isso, então, agora que vocês já realizaram a atividade, vamos propor uma correção aqui.
Então, a gente tem aqui, onde estava para asseñalar, señala os demonstrativos que cumprem as condições a seguir. Então, na letra a resposta seria, para esses que estão muito cerca del hablante, nós temos que seria este, estos, esta, estas. Então, são esses demonstrativos, né, com a letra T. Este, estos, esta, estas. Na letra B, que a gente tem algo que está cerca del oriente, ou seja, que não está próximo, não está muito próximo de quem fala, então seria esse, eso, esse, essos, essa, essas. Esse, essos, essa e essas. E aqui, agora, algo que está alejado del hablante, né, e del oriente, ou seja, que está longe de todos, nós temos que é aquele e aquella, aquellos e aquellas, né? São as formas aquele, aquella, aquellos e aquellas. Vale? Seguindo aqui, na letra D, a resposta seria para algo que hacen referência a algo abstracto del contexto. Então, esto, eso e aquello. Algo que está abstrato no contexto, o que nós usamos é esto, eso e aquello. Perfeito? No número 2, claro, são respostas pessoais. Cada um tem uma possibilidade de resposta. Mas, claro, essas respostas elas têm que contemplar esses demonstrativos do número anterior. Então, aqui no primeiro, por exemplo, umas possíveis respostas. Vamos dizer umas possíveis respostas. Para a letra A, seria este libro, estos libros. Né? Na letra B, por exemplo, essas mochilas, ou essa tica, que está um pouco longe de quem está falando. Né? E letra C, aquella ciudad, né? Aquele hospital, algo que está longe de quem fala. E na letra D seria esto, esto es algo que quiero hablar contigo. Esto, o que es esto, que es eso, não? Aqui já é uma coisa mais abstrata. São possibilidades de resposta, então, aqui na página 26, aqui no nosso quinto slide, ok? Então, agora nós vamos seguir com uma outra proposta de exercício. Vamos lá. Vamos lá, então, aqui para a página 27. Na página 27, nós vamos aqui para a consigna, né, para o enunciado. Está: completa os mini-diálogos com os determinantes e pronombres demonstrativos que sejam adequados em cada caso. Ten em conta as ajudas que aparecem entre parênteses. Então, aqui para fazer esse exercício, o mais importante é dar uma olhada nessas pistas, nessas dicas que tem aqui entre parênteses. Então, por exemplo, aqui na letra A, nós temos que o pronome demonstrativo ele tem que fazer referência a algo que está cerca de los hablantes. Então, vocês vão ter que ir lá naquela lista de cercanias, de algo que está cerca, e perceber qual é o pronome. Tá, mas e além do que está cerca, como que eu vou escolher algum dos quatro demonstrativos, né? Aqui nós temos que olhar também se o gênero é masculino ou feminino e se está no singular ou no plural. Então, em todos esses exercícios aqui, tanto na letra A, como na letra B, como na letra C ou na letra D, é importante saber se está cerca, ou está lejos, ou está um pouco lejos, né? E, ao mesmo tempo, se o gênero é masculino ou feminino, né? E aqui também, aqui algo que vale a pena ressaltar, é que neste exercício ele propõe algo cerca e muito cerca. Então, para algo que seja cerca e não muito cerca, podem usar os demonstrativos que antes apareciam como na distância média. Tá? Então, aqui em alguns contextos em que apareça isso de que é algo que está cerca, mas não muito cerca, então pode usar como na distância média. Essa nomenclatura aqui que se utiliza. Vamos lá? Então agora vocês têm alguns minutinhos, pausa o vídeo, sempre que forem fazer o exercício é importante pausar, você pausa o vídeo para fazer o exercício e assim que tiver terminado você volta para o vídeo para ver a correção. Vamos lá então? Suerte! Vamos lá para a correção então. Aqui, essa correção é importantíssima porque são alguns diálogos, sempre surgem dúvidas, é um exercício já, nós estamos caminhando com um grau de dificuldade, então nós partimos de um grau de dificuldade
baixo e aqui cresceu um pouco. Então aqui é um exercício um pouco mais difícil, mas os pronomes demonstrativos eles não se configuram como um assunto assim tão complicado. Vocês vão ver aqui que dá para fazer, né, que não é um assunto assim tão difícil. Vamos lá? Então aqui, para corrigir aqui na página 27, nós temos algo que está cerca de los hablantes, mas não muito cerca, e completando o diálogo, algo que está lejos de los hablantes. Vamos ver então. Então aqui, primeira na letra A está de quem é esse coche? Cerca de los hablantes, mas não tão cerca assim, não tão próximo assim, né? De quem é esse coche? Es de mi padre. E aquella camioneta de allá es de mi madre. Aquella camioneta que está lejos, que está distante, não está próximo de nenhum dos dois. E por que esse e aquella? Porque coche é masculino, masculino singular, esse. Aquella camioneta, porque ela é o gênero aqui de caminhoneta é feminino, né? E está em singular, então só pode ser aquella camioneta, tá? Então, esse e aquella. Seguindo, nós temos aqui algo que está muito cerca de los hablantes e é cuenta. Cuenta de luz é feminino, feminino e está no singular. Então nós temos aqui, esta cuenta de luz está traçada, aqui com ênfase inclusive, né? Esta cuenta de luz está traçada, hay que pagarla já, tá? Esta porque está muito cerca de los hablantes. Depois, pues sí, eso es porque el correo estuvo de huelga y todas las cuentas han llegado tarde. E aqui é um isso se configura como isso. Seria como dizer no português, isso é porque o correio, né, os funcionários estavam numa paralisação, estavam de greve, estavam numa greve e todas as contas chegaram tarde, tá? Então aqui, esta e isso, aqui depois, a gente usando algo abstrato no contexto. Sim, por isso, isso. Seguindo, nós vamos aqui para a letra C e a gente tem de novo isso de muito cerca de los hablantes. Então, muito cerca, este, esta, estos, estas. E aqui, guantes, guantes, que são luvas, né? Guantes é masculino, é el guante, los guantes. Então, estos guantes são tuyos. Sí, gracias. Los había perdido. ¿Dónde estaban? Né? Los había perdido. E aqui estão muito próximo das duas pessoas que estão conversando, que estão falando. Né? ¿Dónde estaban? En el garaje. Arriba de aquele baúl donde papá guarda suas herramientas. Arriba de aquele baúl que está longe de todos, está lejos de los hablantes, de aquele baúl. Por que aquele? Porque baúl é masculino e aqui singular. Depois, e que estaban haciendo allí? Pues no lo sé, dímelo tú. Pues no lo sé, dímelo tú. Pues não lo sé, não sabemos. Sim? Então aqui nós temos a correção da letra C com estos e aquele. Em sequência, nós temos aqui, mamá, esta tarde viene Pedro a estudiar. Mamá, esta tarde viene Pedro a estudiar. Esta tarde, porque é a tarde do dia em que nós estamos falando. Se é a tarde do dia em que nós estamos falando, só pode ser esta. De nuevo, creo que te está gustando el muchacho esse, ¿no, Sofía? El muchacho esse. Esse chico, né, que não está próximo da gente, né? Então, este muchacho esse. ¿Por qué lo dices? Es que esta semana ya ha venido 2 veces e é a semana em que nós estamos. Esta semana ya ha venido 2 veces. Pues não é isso. Não é isso. Então aqui de uma forma neutra, não é isso. De uma forma neutra nós sempre usamos isso, né? Es que me está ayudando a preparar la prueba de matemáticas que tenemos este lunes, el próximo lunes, este lunes. Se é o próximo, nós temos que usar este. Tenemos este lunes. Pedro sabe mucho. Sí, sí, como no. Aqui não sabemos se a mamá, né, se ela está convencida, né? Mas convencida do que Sofia acabou de lhe dizer. Mas aqui, então, nós temos que, como é o próximo lunes, é este o que nós usamos, tá? Então, aqui, antes de que nós façamos o exercício 4, então, pausa um pouquinho e voltamos já para o número 4. Vamos agora para o número 4 e nós temos aqui.
según lo que estudiaste sobre el uso de determinantes e pronombres demonstrativos, señala as afirmações corretas. Nós temos aqui uma série de afirmações sobre os pronombres demonstrativos e vocês têm que escolher aqui quais são as alternativas corretas, né? Então, marcar o que vocês acreditam que tenha uma relação correta aqui, sejam afirmações que expliquem os usos dos pronombres demonstrativos, tá? Assim, a partir do momento que vocês marcarem as alternativas corretas, então tem que, depois na sequência, no número 5, estará agora corrige as alternativas incorretas da atividade anterior. Então, a partir do momento que nós já sabemos quais são as incorretas, elas têm que ser corrigidas. Então, o que está acima, de forma equivocada, tem que abaixo ser corrigido. Então, já tem algumas linhas ali para que vocês proponham as correções das alternativas incorretas, aquelas que vocês não tenham marcado no exercício anterior. Vamos lá então, pessoal. Então agora pausa o vídeo para poder fazer o exercício e logo nós voltamos com a correção aqui da página 27. Vamos lá. Vamos aqui então para a correção do número 4 e do número 5 aqui na página 27, ok? Então, bem, as alternativas que estavam corretas são a letra A, C, G, H, I e J, né? Ou em espanhol, né? A, C, Re, H, I e J. São essas as alternativas corretas. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, a primeira, a letra A, por que ela está correta? Los determinantes demonstrativos hacen referência a alguém en el espacio ou en el tiempo. E é exatamente para isso. Eles servem para designar e se referir a alguém, a pessoas ou a algo, a coisas, né? Coisas ou tanto sejam objetos, animais ou seres humanos, né? A letra C ela também está correta porque os determinantes demonstrativos nunca substituem a los substantivos. Eles não substituem, eles designam estes substantivos. Eles vão antes ou, inclusive, em alguns contextos, né, depois também. Como, por exemplo, na página anterior, né, na página anterior, não, na verdade aqui na página 27, mas no exercício 3, a gente falava de el muchacho ese. Então ele pode ir depois também. Isso já aparecerá, inclusive, em outra alternativa. Depois nós temos aqui a letra G, que era correta, que é as formas neutras nunca se usam como determinantes demonstrativos. Esto, esse, aquele, eles não vão antes de um substantivo como os demonstrativos. Sim? Então você não pode falar esto coche. É sempre este coche. Este coche, estos coches. Mas a forma esto, que é esto? Né? É uma forma neutra. Ela não leva um substantivo depois. Sim? Seguindo, nós temos aqui a letra H, que é en el discurso se puede demostrar algo a alguém com o uso de determinantes ou pronombres demonstrativos, pero também de outras formas. No discurso a gente pode se referir às coisas, aos objetos, seres humanos, com artigos também. Por exemplo, el libro, el coche, não só com demonstrativos. Por isso está muito correto aqui. Depois, nós temos aqui a letra I. As formas neutras não possuem nem gênero nem número. Ou seja, esto, eso e aquello, ele não é nem masculino e feminino e tampouco singular ou plural. Ele não tem gênero nem número, são formas totalmente neutras. E a letra J também está correta, porque o substantivo demonstrado sempre deve omitir-se para ser referenciado por um pronombre demonstrativo. Sim? Então, ele tem que se omitir para que a gente possa usar um demonstrativo no final. Bem, aqui, todas essas são as alternativas corretas. Vamos corrigir, então, as incorretas. A primeira incorreta é a letra B, que diz: os pronombres demonstrativos podem aparecer sem contexto. Não, eles nunca podem aparecer sem nenhum contexto. A gente sempre tem que ter um contexto para saber se está falando de algo próximo, de algo longe. Isso tem que estar muito bem definido. Então, essa está incorreta. Uma proposta de correção é: os pronombres demonstrativos nunca podem aparecer sem contexto. Depois, aqui, a letra D, estava, né, o que aparecia aqui era: os determinantes demonstrativos aparecem junto ao objeto ou persona e sempre antes dele mesmo. Não, a gente já viu que além de ser antes, em alguns contextos ele pode aparecer depois também. Como, por exemplo,
no número 3 aparecia de novo, creio que te está gostando el muchacho esse, não, Sofia? El muchacho esse, não esse muchacho. Então ele pode, em alguns casos, aparecer depois também. Sem, não estranhe quando acontecer isso. Depois, outra que estava incorreta era a letra E. Aqui, como pronombres demonstrativos se usam exclusivamente as formas que têm gênero e número. E não, aqui, como pronombres demonstrativos se usam tanto as formas que têm gênero e número como as neutras. Isto, esse e aquele. Então existem as que têm gênero e número, mas tem as neutras também. E, por fim, nós temos aqui como incorreta a letra F, que dizia: os pronombres demonstrativos podem anteponer-se ao substantivo. Né? Então, não. A correção seria: os pronombres demonstrativos nunca se anteponem ou se posponem ao substantivo. Né? Los substituem. Sim? Então, essas são as alternativas que estavam incorretas e uma proposta de correção. Sim, então sempre vale a pena ir pausando e fazendo. Vocês podem pausar quando eu estiver falando e logo vai tentando refazer o exercício, vendo quais são os problemas. Sim? Bem, então por hoje é isso. Até a próxima live de revisão do SPE com você, aqui do Sistema Positivo Educacional. Bom trabalho e bons estudos e hasta la vista, chicos!